Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é a tia Carla. Eu, a tia Lu e a tia Jaque estamos sentindo muita saudade de vocês. Muita saudade de ver o rostinho de vocês, de dar um abraço bem apertado e dar um beijinho muito carinhoso em todos vocês. E vocês, estão com saudade da nossa aula? Estão com saudade de nos reunirmos todo domingo de manhã para aprender um pouquinho mais sobre os ensinamentos de Jesus? Eu espero que sim, né? Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante. Esse assunto se chama providência divina. Alguém de vocês já sabe? Já ouviu falar sobre a providência divina? Vocês imaginam o que pode ser a providência divina? Hoje nós vamos ter uma historinha muito legal. E essa historinha vai falar um pouquinho sobre o que é a providência divina. E aí no final eu conto um pouquinho mais para vocês, por causa de vocês terem ficado com alguma dúvida, tá bom? Agora, a primeira coisa que eu quero fazer é uma pergunta. Vocês acham que os pedidos que fazemos a Deus são atendidos? Alguém de vocês já fez algum pedido para o Papai do Céu e ele atendeu? A nossa história de hoje se chama Um Pedaço de Pão. Será que nessa história vai ter algum pedido atendido pelo Papai do Céu? Vamos ver, né? Era uma linda manhã cheia de sol. Os passarinhos cantavam alegremente, pulando nos galhos das grandes árvores. Eu estou vendo alguns passarinhos ali na janela, vocês estão vendo também? As borboletas bem coloridas cruzavam os ares em graciosos voos, como se estivessem dançando ao som do cantar dos pássaros. Tudo era alegria. Entretanto, na casa da pequenina Alda havia tristeza, embora as crianças estivessem ali brincando felizmente. É que a família estava passando por momentos muito difíceis. O papai da Alda, ele estava sem emprego, ele não tinha trabalho e eles já tinham comido toda a comida que tinham na casa deles, toda a compra que já tinham feito no supermercado e não tinha mais nada para comer. A mamãe da Alda, que se chama Laura, estava muito triste. Os olhos estavam vermelhos e inchados de tanto que ela chorava em silêncio, de tantas lágrimas que haviam deslizado pelo rostinho cansado dela. Ela não sabia onde conseguir comida para dar para os seus 4 filhos. Já pensou, gente? 4 crianças e não ter nenhuma comidinha? E aí, enquanto ela arrumava a casa, ela ficava pensando, bem aflita. Ai, meu Deus, o que eu devo fazer? Será que o papai conseguiu algum trabalho? Será que ele vai trazer algum dinheiro ou alguma comidinha para a gente comer hoje? Será que ele vai demorar para chegar aqui em casa? E aí, cheia de tristeza, ela ficava olhando para o relógio. Mas as horas iam passando e passando. E de repente, a caçulinha de 5 anos, que era a Alda, disse assim: Mamãe, eu estou com fome. A mamãe respondeu: Mas eu não tenho nada para dar para você, minha filha. A mamãe estava com uma voz tão triste. A Alda levantou a cabeça, espantada, e tornou a dizer vagarosamente: Mas eu estou com fome, mamãe. Então, a mãe, na necessidade de fazer alguma coisa, fosse o que fosse, sentou-se ao lado da filha, que olhava para a mamãe admirada, e falou com tristeza: Vamos orar, minha filha. Vamos pedir para o Papai do Céu um pedaço de pão. E a dona Laura, abraçando a filhinha, orou para Deus, suplicando ajuda. Quando ela terminou a oração, a Alda levantou os olhos para a mamãe e, passando a mão no rostinho da mamãe, que estava todo molhado com lágrimas, ela disse sorrindo: Mamãe,
talvez o Papai do Céu esteja cortando o pão para nós. A dona Laura sorriu e, mais animada, tentou distrair os filhos. Enquanto isso, o senhor Gustavo, que é o papai da Alda, caminhava pelas ruas da cidade em busca de trabalho. Em vários lugares estivera e em todos os lugares ele tinha a mesma resposta. Nós não temos vagas, não temos trabalho, nós não estamos contratando ninguém para trabalhar aqui com a gente. E o senhor Gustavo ia adiante, sempre adiante, ele não desistia. Até que uma hora ele já estava muito cansado e muito triste, desanimado e decidiu voltar para casa. Mas quando estava quase chegando na casa dele, ele ouviu uma voz. Olá! Quanto tempo eu não via você? Era um grande amigo do senhor Gustavo, que acabara de chegar de uma grande viagem. Longa viagem. Os dois abraçaram-se. E aí ele percebeu que o senhor Gustavo estava triste, estava abatido, estava muito preocupado. E aí quis saber do senhor Gustavo o que estava acontecendo. O senhor Gustavo, sem demora, contou tudo para o amigo. Disse que estava sem emprego, disse que não tinha dinheiro, disse que não tinha nem comida para dar para os filhos. O amigo era dono de um mercado e aí ofereceu para o seu Gustavo para ele trabalhar no mercado dele. E aí ele ia trabalhar no caixa do mercado. E aí, melhor do que isso, ele disse para o senhor Gustavo que ele podia retirar imediatamente, na mesma hora, o quanto de comida fosse preciso. E que aí o senhor Gustavo ia pagar depois, no dia que caísse o seu primeiro salário. Um tempo depois, um rapaz que também trabalhava lá no mercado e era entregador, bateu à porta da casa da dona Laura. Ele trazia uma cesta cheia de pacotes. Tinha arroz, tinha batata, tinha feijão, tinha óleo e tinha açúcar. E o que mais que tinha nessa cesta? O que vocês estão vendo aí bem em cima da cesta, bem grande? Era o desejo da Alda. É um pão muito grande estava em cima da cesta. E foi a primeira coisa que a Alda viu. Olha o rostinho dela de alegria. Ela ficou muito feliz ao ver o pão. E aí ela gritou: Mamãe, veja só! Mamãe, Deus não cortou o pão. Ele mandou o pão inteirinho pra gente, mamãe. E muito feliz, ela acrescentou: Muito obrigada, Papai do Céu. Muito obrigada. E então, crianças, a Alda fez um pedido para o Papai do Céu e esse pedido foi atendido, não é mesmo? Isso é a providência divina. A providência divina é saber, é entender que Deus conhece até as nossas menores necessidades. Ele entende tudo que a gente precisa. Ele sabe tudo que a gente precisa. Porque Ele está em tudo. Ele está em todos os lugares. Ele está sempre nos dando condições para que nada nos falte. E então, vocês gostaram da nossa aula de hoje? Eu quero que vocês pensem um pouquinho sobre tudo que vocês têm na casinha de vocês. Se Deus tem atendido sempre os seus desejos, se Ele tem sempre providenciado tudo o que vocês precisam, se vocês sempre têm roupinha na casa de vocês, se vocês sempre têm comidinha. E o mais importante de tudo é se vocês têm sempre muito amor e muito carinho. Eu quero muito agradecer vocês por terem assistido a aula de hoje e a gente se encontra novamente na semana que vem. Um beijo!